Oi, meu nome é Valéria Soares, eu sou musicoterapeuta, estou terminando a psicologia. Eu vim para falar de um trabalho meu, ou melhor, de algo que eu vivi. Eu escrevi o livro Diário de uma Anoréxica. Esse livro significa muito para mim. Ele, além dele dizer e falar do transtorno alimentar de uma forma geral, de todos, que são vários transtornos, eu vivi um transtorno alimentar e receber o diagnóstico de ser anoréxica e estar na área de saúde, trabalhando nisso, me fez enlouquecer. Eu achei que eu não ia aguentar. E, de repente, eu não sabia o que fazer comigo mesmo. Será que eu ia me tratar? Será que eu era anoréxica? O que eu faria? Eu procurei de todas as formas procurar algo que eu lesse e que descrevesse uma dor que eu sentia. Eu não achei nada. E então eu comecei a escrever a cada momento tudo que eu sentia. Eu comecei a escrever no meu primeiro dia de internação, onde eu tive um diagnóstico de 3 meses de vida. Eu estava com 37 quilos. Eu estava realmente morrendo. O meu corpo já não suportava água. Eu tomava água e ele recusava. Eu passei muito medo e não sabia o que fazer comigo mesmo. Eu tive sim um histórico para chegar nessa anorexia. Eu tirei 2 tumores, enfrentei um câncer. Fiquei careca por 2 vezes, não tinha mais nem unhas e muito menos menstruação. Eu acho que muitas de vocês devem estar passando o mesmo que eu já passei. Eu digo que cada história é uma história, porque para que eu conseguisse entender o que eu vivi, o que eu estava vivendo, eu literalmente entrei no mundo anoréxico. Eu fui atrás de muitas meninas, eu fui saber a dor de várias, e eu entendi que as histórias eram diferentes, sim, mas uma coisa era muito comum entre nós. Era uma dor que dói na alma, dói tanto que a gente não sabe explicar o porquê. E que também a gente não sabe explicar por que vive uma vida sem era nem beira, porque é realmente isso que a gente vive. Eu não passei pela bulimia, eu passei pela anorexia. Mas depois de muita terapia, eu descobri que o meu transtorno alimentar estava lá na adolescência, eu só não sabia disso. E de alguma forma eu guardei aquilo dentro de mim e fui desencadear quando realmente eu não conseguia enfrentar a dor dos tumores, a dor de ter ficado careca, a dor de achar que eu ia morrer. Eu não conseguia conversar com ninguém na minha família não me entendia e eu acho que isso é normal para todas nós, na verdade. Então, falar com uma página do Word no meu notebook era mais fácil. Quero dizer que a minha família nunca me abandonou, pelo contrário, eles sempre ficaram ao meu lado, mas me vigiavam o tempo inteiro. E neste livro eu coloquei cada dor, cada angústia, cada medo, cada sentimento, cada vontade de querer sobreviver e ao mesmo tempo cada hora eu queria morrer. Eu quero dizer que a minha dor é a mesma de quem tem um transtorno alimentar também, seja ele qual seja, porque dentro do transtorno alimentar tem um monte, a variação de nomes são várias, mas a dor é a mesma. A gente não sabe o que fazer com a gente mesmo e a gente não sabe nem explicar porque aquela comida dá tanto medo e que quando você coloca ela na sua boca, você mastiga e aquilo vai criando um volume tão grande que você não consegue engolir. Que para quem não sabe o que a gente está falando, pensa que a gente é um bando de doido e a gente não é. É uma doença e ela precisa ser cuidada. Eu, por mais que não tenha entendido que era uma anorexia na minha vida, porque na faculdade eu aprendi que a anorexia era ver ossos em você mesmo, é querer ver ossos em você. E eu era magra e estava super feliz em estar magra e aquilo não cabia no que eu sentia. Então eu achava que aquilo era normal. Eu não gostava de salgado e eu achava que aquilo era uma opção, mas eu gostava de doce. Então eu não sabia entender realmente o que eu sentia. Depois de 11 internações, em apenas um ano, eu recebi o diagnóstico de anorexia. Eu já estava tratando,
do câncer, mas eu entrei no peso anoréxico. Eu quero dizer que em nenhum momento, sem mesmo eu não entender o que eu sentia, eu nunca deixei de aceitar o tratamento. Eu recebi o tratamento no último dia de novembro de 2005. E no dia 1º de dezembro, eu comecei a escrever o que eu não entendia, que é o meu livro. No dia 1º, eu comecei a escrevê-lo no consultório onde eu fui tratada e é onde eu me permiti tentar um tratamento. Por vezes eu dizia que achava que estava todo mundo doido e que eu não era aquilo e que aquilo não estava acontecendo comigo. Mas eu realmente estava morrendo e eu vi aquilo tudo muito de perto. Chegou um dia que eu quis comer e aí meu corpo já não aceitava mais e eu queria comer, eu queria viver. De alguma forma eu queria viver. As coisas não aconteceram de um dia para o outro. Eu vivi uma anorexia realmente por muito tempo. Até que um dia, numa briga com a minha filha, ela disse que o maior sonho dela era que eu visse os filhos dela e que ela achava que isso não ia mais acontecer e que eu ia morrer. E o meu maior sonho é ser avó. Então, eu achei que eu não devia e que eu não tinha mais o direito de fazer isso com a minha família. Eles não mereciam isso, em nenhum momento eles me abandonaram. Então, eu devia olhar para isso. Naquele dia, ou alguns dias depois, além de ter questionado muito tudo que eu vivi e aquelas palavras dela tão fortes na minha cabeça, eu resolvi me curar. Só que eu me determinei, eu tinha que ter coragem, eu tinha que tentar fazer algo por mim, era a minha única chance. Eu entendi que a peça primordial do meu tratamento era eu mesma. Então o que eu fiz? Eu determinei muitas regras para mim e segui a minha nutricionista, porque ela tinha me provado que ela só queria me deixar saudável, ela não queria me engordar. Então eu acreditei nela e aí começou a minha cura. A cada dia eu colocava uma determinação para mim mesma. Eu passei a nunca mais olhar no espelho. Eu passei a determinar uma roupa por dia. Eu passei a comer de 3 em 3 horas sem nem ter fome, mas eu comia. E nada de frutinhas, e nada de barras de cereais, e nada com coisas menos calóricas. Não, eu literalmente acreditei que uma nutricionista poderia fazer uma reeducação alimentar em mim. E eu tentei, a cada minuto que eu pensava, isso vai me engordar, eu tenho medo disso. Eu falava pra mim mesma, eu não tenho esse medo, eu vou acreditar, algo vai acontecer comigo. Em pouco tempo, depois dessa luta interna, depois de lutar contra um monstro que estava dentro de mim, por incrível que pareça, o meu corpo começou a pedir comida na hora do almoço e na hora da janta, e a cada 3 horas eu sentia que tinha um bicho na minha barriga querendo que eu comesse alguma coisa. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu brinco que eu aprendi, eu brinco não, é a verdade, eu aprendi a comer. E hoje eu como de uma forma sadia, sem medo. Eu não faço compensação também. Ou seja, se eu como uma pizza ontem, eu não deixo de comer hoje. Porque a reeducação alimentar faz você aprender a comer. E ela não engorda, acredite em mim. Eu entendo cada dor e eu também tive pânico de engordar. E a visão invertida no espelho, ou seja, você tá magra, você sabe que você tem osso porque você olha os seus ossos, mas o espelho tá dizendo que você é gordo. E aí, o que você faz? Tá aqui, tá dentro da sua cabeça. Reverter essa visão invertida demorou muito tempo para mim. E eu realmente coloquei cartolinas em todos os espelhos da minha casa. Um belo dia, não sei por que tiraram as cartolinas, porque eu já não usava mais mesmo, então acho que a minha família resolveu tirar. E eu, sem perceber, passei pelo corredor e vi uma pessoa e eu, de repente eu achei aquela pessoa um pouco magra e voltei, quando eu vi, era eu. E aí eu vi que eu estava magra. Isso não foi do dia para a noite, isso demorou alguns meses, mas eu percebi que era real e
que eu estava vendo uma Valéria magra e eu não estava vendo uma Valéria gorda. E que determinar coisas a mim valeram a pena. Sabe, eu lutei contra mim, contra a minha cabeça. Um dia de cada vez. Cada dia era um dia. Eu espero que a minha história, que o meu livro, as minhas pesquisas, a dor de cada menina que também está aqui, faça valer para quem tem um transtorno alimentar ter uma esperança. Esperança de que algo possa ser acontecido. Eu queria deixar bem claro que tem coisas em mim que eu ainda não superei, porque todo é um dia, um dia após o outro. Eu tenho um problema muito sério com salada. Alface e tomate é um problema para mim. Eu acho que um dia eu vou superar. Hoje eu consigo comer alface e tomate no meio de um hambúrguer, mas alface e tomate para mim significa uma época em onde eu sentia vontade de comer por vezes. E aquilo hoje eu olho e me dá uma sensação de fome. Eu ainda não consegui estabelecer uma relação boa com ele, mas eu acho que eu vou conseguir. Hoje prefiro ele num hambúrguer mais gostoso e mais saboroso. Eu quero dizer que eu espero que a minha história faça um diferencial na sua vida. Olha, o meu livro você pode encontrar no site www.valeriasoares.com.br e eu, com muito carinho, espero que você possa se encontrar ou ter esperança de ver uma luz no fim do túnel com a minha história, porque a dor na nossa alma vai ser eterna. Eu nunca vou esquecer o que eu senti. Eu cuido de mim a cada dia e vou ter que continuar o resto da vida, porque o transtorno alimentar é para ser cuidado o resto da vida. Então, leia, eu acho que você vai gostar. Eu fiz com muito carinho. Um beijo, Valéria Soares.